Eu aceitei esse convite e eu agradeço a Cristina, o Hélio, o Eduardo e a Zoca, porque eu gostei da problematização. Será que o Brasil tem um sonho ou um projeto de futuro? Isso é importante ou não é importante? A problematização é muito pertinente, ela é boa, e a atenção que vocês agora prestam, ela cria um momento muito especial, porque a gente pode se concentrar neste tópico, neste problema, para tentar, é o que eu vou fazer em 10 minutos, expor ou formular um pensamento para abordar essa questão, essa pergunta. Em síntese, o que eu lhes digo com a maior convicção é que o melhor futuro que a gente possa conceber para o Brasil está oculto nas nossas raízes. Eu podia terminar aqui, porque é isso que eu tenho para dizer. Eu só vou desdobrar isto. Como é que eu vou abordar isso? Primeiro, a questão de futuro. Passado e futuro não existem. A única realidade é o agora. O passado é uma lembrança, é uma memória, é um hábito. O futuro é uma imaginação, é uma fantasia, é uma projeção. E muitos de nós não vivemos no presente, ou porque nós estamos presos ao passado, ou porque a gente espera o futuro chegar. Nós somos o futuro daquilo que a gente era um ano atrás, 10, 20, é agora. Lá, a gente pensava num futuro, aquilo que é aqui, é agora. Então, não há um futuro que vai vir. Há um agora, e dentro do agora está a semente do futuro como um agora que persiste. Muito bem. Para que serve um sonho? Para que serve uma utopia ou um projeto? A palavra utopia, topos, ela significa em nenhum lugar. Então, a utopia é um pensamento ou uma fantasia de algo que não existe em lugar nenhum. Então, para que serve isto? Serve. Primeiro, a gente sabe que uma utopia nunca vai se realizar e não é para se realizar. A utopia é um vetor. Eu me dirijo ao vetor que a utopia abre para mim, porque eu quero andar naquela direção, como se eu quiser ir para o norte do Brasil, eu pego uma estrada que leva para o norte, e não uma que leva para o sul. Como é que nós estamos com relação a uma utopia para o Brasil, que contemple o Brasil de maneira digna? O Brasil somos nós, que contemple a nossa dignidade, e não o nosso subdesenvolvimento, que significa nós ficarmos abaixo daquilo que nós somos. Se nós nos sentimos indignos, é porque nós estamos abaixo daquilo que verdadeiramente nós somos. Na minha profissão de psicanalista, quando uma pessoa chega e relata o problema que ela tenha, na minha linha de trabalho, nós pedimos que ela relate sonhos com a proposta de que o inconsciente, aquilo que está na pessoa, mas ela não acessa, sabe coisas. Então, os sonhos trazem elementos para que um terapeuta vá juntando uma outra compreensão da vida daquela pessoa. Vamos supor que o Brasil é um paciente que chega no meu consultório. E ele chega para mim e fala assim: doutor, eu estou muito mal, está tudo fora do lugar, eu acho que eu vou falir, eu não sei se vou ficar esquizofrênico, se eu vou ficar deprimido, se eu vou surtar, se eu vou me matar, eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou, e eu vim aqui para o senhor me dizer que direção eu deveria tomar. Daí eu digo assim: mas não cabe a mim dizer para você, isso tem que partir de você. Ele fala: mas eu não sei, eu não consigo saber para que direção eu vou. Daí eu pergunto: mas você sabe de onde você vem? Não, eu também não sei de onde eu venho. Ah, então você não sabe de onde você vem e você não sabe para onde você vai. Doutor, me diga. Eu falei: não, eu não digo. Você me conte os teus sonhos, Brasil. E o Brasil fala:
eu acho que não é sonho, são uns folclores que eu tenho, por exemplo, como foi mencionado, eu fui descoberto, Deus é meu amigo, ou eu tenho um futuro brilhante, mas isso não me serve para nada porque eu não sei para onde eu vou. Você, Brasil, você não consegue lembrar de nenhum sonho? Não. Mas o senhor não pode me ajudar? Eu vou dizer, olha, eu vou tentar te ajudar com o que eu estudei a respeito de você. Estudei lendo as cartas que os jesuítas escreveram quando eles vieram para cá, fazendo pesquisa em área indígena, estudando sonhos de índios, estudando história do Brasil, os grandes cabeças, como Darcy Ribeiro, por exemplo, Otávio Paz, esses pensadores bons, que um pega daqui, um pega dali, eles começam a formar uma certa história. Então, Brasil, fica quietinho um pouco, eu só vou te contar uma história para ver se isso te mobiliza. E eu vou dizer o seguinte, Brasil, o teu problema é que no teu nascimento disso que a gente chama de Brasil, e que você acha que é o começo de tudo, mas não é, há um trauma. Você nasceu num trauma, meu caro. A tua história é trágica. Opa! Ó, a tua história é trágica pelo seguinte, você, povo brasileiro, e eu estou junto, nós nascemos de uma união de opostos. Dois tipos de consciência, duas almas diferentes que se encontraram no século XVI e que foi um portento esse encontro e nunca mais ocorreu nada igual, como se hoje nós, terráqueos, tivéssemos um encontro com os marcianos. Né? E quando há um encontro de opostos, podem acontecer duas coisas. Ou os dois opostos, alquimicamente, interagem, se interpenetram, e destes dois nasce uma terceira coisa, que é a síntese de ambos, mas já ultrapassou a ambos e é o novo, que resulta de um encontro de opostos, ou um dos opostos supera o outro. Meu caro Brasil, o que aconteceu com você foi que um dos opostos, que é a consciência ibérica, renascentista, navegadora, com um ego cheio de energia, fálico, porque penetrava no desconhecido, conquistador, cheio de energia, ele encontra um outro polo, que é uma consciência, não é uma consciência racional, não é uma consciência cartesiana, é uma consciência intuitiva, é uma consciência sensível, que em contato direto com o mundo natural, com seus mitos diferentes dos nossos mitos europeus, e este contato, que poderia ter criado um novo mundo, mas não criou, o que aconteceu aí? O portador dessa consciência ibérica é um homem branco, português, que chega nesta terra e encontra seres. Se vocês lerem as cartas de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles vão reportar para Inácio de Loyola, na Companhia de Jesus, esta terra é habitada por um povo pagão, um povo de uma gente que nem humana é. Ou eles são animais, ou eles estão a meio caminho entre o animal e o humano. E nós, jesuítas, junto com vocês, conquistadores, nós vamos lhe dar uma alma através do batismo e da conversão, para que eles pelo menos se tornem humanos. Depois a gente vê o que a gente faz com eles. E isto começou em 1549, com a cristianização dos povos indígenas, mas o português, diferente dos Quakers protestantes que foram para os Estados Unidos e não tocavam o corpo de alguém que não fosse da mesma raça, o português ele era libidinoso, ele era erótico. Então, se vocês lerem a carta de Pero Vaz de Caminha, o Pero Vaz de Caminha conta para o rei de Portugal o que foi a visão em Cabralha, à beira de um rio que deságua no mar, de pessoas nuas se banhando naquelas águas, e o português certamente,
Ele desejou muito aqueles corpos de mulheres nuas, como não via em Portugal, porque as mulheres deles eram bigodudas e vestidas de preto, e você tinha ali a Inquisição, que tudo era pecado, qualquer prática sexual. Você podia ir para o tribunal da Inquisição, então havia uma repressão de Eros, uma repressão da libido, e estes homens que atravessaram o mar em caravelas por 2 meses, estavam cheios de piolho. Quando eles veem aquelas índias que tomam 3 banhos por dia, mas isso é bonito, eles sentiram um desejo por elas. E viram homens musculosos. O corpo do índio brasileiro é um belo corpo musculoso. Este vai trabalhar. Começa já, corta para o Brasil, pega os troncos, leva para a caravela, porque lá do mato até a caravela é pesado, mas os índios não conseguem carregar tronco. Então, ótimo. Aqui é o paraíso. Eu, português, sou Adão, você, Índia, é Eva, e o homem índio é o trabalhador, ele é o escravo, e ele vai trabalhar. E assim começou um intercâmbio no plano material dos corpos. Um corpo é bom para trabalhar, o outro corpo é bom para o prazer e para a reprodução. E aí começa um povinho, né, misto. E o fruto deste povinho, que é o povo brasileiro, qual é o drama? O drama ele não vai poder jamais se identificar nem com o pai nem com a mãe. Há portugueses que levaram curumins, né, filhos mestiços, para Lisboa, e esses meninos ficavam na margem da sociedade, eles eram apátridas na pátria do pai, porque eles não podiam ir para uma carreira literária, nem para uma carreira religiosa, nem para o exército. Índios brasileiros mestiços, no século XVI, nas caravelas, foram para Lisboa ou Coimbra, e o único lugar deles era na margem da sociedade. E eles desapareceram por lá. Um menino ou uma menina misto, como que ele ia se identificar com a mãe, se a mãe é uma derrotada? Psicologicamente, não é atrativo eu criar minha identidade com uma figura derrotada. Qual foi esta derrota? E esse é o drama. A mulher índia, os homens também, mas a mulher é o ventre que gerou este povo, né? Como ela era vista? Tá bom, ela já foi batizada, então ela tem alma, ela é humana. O corpo dela é bom, ela sabe fazer farinha de mandioca, ela sabe fazer rede, sabe fazer esteira, sabe fazer pote de barro, ótimo, vamos aproveitar tudo isso. Ela fala uma língua interessante, tupi-guarani. O Anchieta aprendeu tupi-guarani rapidinho, que, ó, vamos pegar os nomes, dar tudo nome tupi-guarani, está tudo muito bem. Para aí. A interioridade da mãe foi negada, como se a mãe fosse vazia. E se por acaso ela fosse portadora de algum valor, de alguma coisa, aquilo era inferior, aquilo não interessava. Então você já passa uma esponja, fala assim, não vem nada da linha materna, é um vazio ou é um monte de inutilidades. Aí começa um povo, na expressão do Darcy Ribeiro, era um Zé Ninguém, porque era uma criatura que não sabia de onde vinha, ele não sabia qual era a sua linhagem, o seu eixo de identidade, e também não sabia para onde ia, e foi levando com a barriga, como a gente fala. Levar com a barriga é não ter consciência. Leva a vida, vai levando com a barriga. Quer dizer, você vai levando, mas você não tem consciência da tua vida, do que você está fazendo, e diz o Darcy. E assim foi o século XVI, o XVII. Daí chegam os negros, eles são incluídos, não socialmente, claro, mas as mulheres negras, assim como as índias, elas são incluídas como objetos de prazer e reprodutoras. Então começa um povo de mestiços, de branco com índia, de branco com negra, e aí você tem os mulatos, você tem os mestiços, você tem os cafusos, os índios, os negros. Essa beleza do povo brasileiro, beleza, porém, a interioridade da mãe africana, o panteão iorubá,
a África, que é a origem do Homo sapiens, é a origem da nossa espécie, a África do Sul, da onde começou a migração do Homo sapiens por todo o planeta. Não esquece isso. Quer dizer, a sabedoria ancestral da África e dos índios brasileiros, ela foi negada. E foi isso que me interessou. Porque o que o Darcy Ribeiro falou, e outros, está falado, está muito bem falado, não há nada a acrescentar. Eu queria ir para trás. Eu queria ir para trás. E como é que você vai para trás? Você tem que estudar a arqueologia evolucionista, você tem que estudar a história, mas a história ela é muito fragmentada quando não é apenas a história oficial. A arqueologia. Então, eu fui estudar as pinturas rupestres nas pedras das cavernas, na Serra da Capivara, no Piauí. Eu fui estudar os sambaquis do sul do Brasil. Eu fui estudar incisões em rochas. E os arqueólogos falam, sim, com a datação do carbono 14, a Niede Guidon, por exemplo. Essas pinturas do Piauí, pela análise do carbono 14, algumas têm 10 mil anos, algumas têm 20, e diz ela, eu acho que algumas pinturas têm 30 mil anos. Espera um pouco, mas a teoria da povoação das Américas não diz isso. É uma teoria eurocêntrica que diz, o Homo sapiens partiu da África do Sul, uma corrente virou para leste, a outra virou para oeste, e a que foi para o Oriente atravessou todo o continente europeu, atravessou a Rússia, a Sibéria, até chegar no Estreito de Bering, que era uma passagem de gelo, isso foi atravessado, e o Homo sapiens começou a descer pela costa do Canadá, dos Estados Unidos, chegou na América Central, foi descendo pela costa do Peru, da Venezuela, do Chile, então é o último, quer dizer, a América Latina é a última estação do trem, é onde o Judas perdeu as botas. Essa é a teoria, que diz muito. Vocês são o fim da história, vocês não fizeram nada. Está negado, essa teoria acabou. A América foi povoada de muitas outras maneiras, que não só essa migração pelo Estreito de Bering. Mas o que isso interessa? Isso interessa para nós e para o meu paciente Brasil, que não sabe disso, porque ele nunca quis saber disso, e ele precisa saber. O que aconteceu? Como o Edson mencionou, que são estudos que eu também li, calcula-se que em 1500 havia, no território hoje chamado Brasil, entre 6 e 12 milhões de habitantes e mais de 1000 línguas. Língua significa língua, mitologia, religião, estética, sistemas de parentesco, organização social. 1000. Vamos falar de diversidade. Imagina um país que tem 1000 línguas, e hoje tem, acho que 170, não é, Edson? 150. Bem, nós nunca aprendemos Tupi-Guarani, nós não temos nada a ver com essa história dessas línguas, a mitologia indígena mal é conhecida. A mitologia indígena é uma enciclopédia britânica, ela é muito mais ampla do que a mitologia grega, ou mesopotâmica, ou egípcia. A mitologia indígena é de tirar o fôlego no Brasil. Bem, se nós vamos atrás no tempo, e se na Serra da Capivara há pinturas mais antigas do que as de Lascaux e de Altamira, que tem 12 mil anos, que são maravilhosas, ou as de Chauvet, que foram descobertas recentemente, que devem ter uns 20 mil anos, lá estão pintados bisões, animais lindos. Alguns falam, é a Capela Sistina Paleológica. São retratos de animais. Na Serra da Capivara do Piauí, entre outros temas, você tem o tema da árvore, rodeada de homens com os braços para cima, itifálicos, significa com ereção peniana, em torno de uma árvore. Nós não sabemos o que é aquilo, mas aquilo aponta para espiritualidade, religiosidade e ritual. Então, se na Europa se pintavam animais, no Brasil foram pintados rituais religiosos, e provavelmente havia música, porque há leves pinturas de flautas ou de percussão, não há cenas de guerra.
O que isto significa? Isto significa que este território onde os portugueses chegaram e acharam que não tinha nada, porque quem está nu não tem nada, este território estava impregnado de alma. E o que quer dizer isto? Alma, essa palavra que vem da religião. Alma é um patrimônio de sensibilidade que foi construído durante séculos e séculos e séculos, um patrimônio de saberes, de sensibilidade, de apreciação da beleza, de sentido para a vida, de criações, como, por exemplo, a tribo. A tribo é uma criação sociológica inigualável, né? A propriedade coletiva da terra. A tribo, que a gente mal estuda, é uma criação humana onde não há chefia, onde não há poder, não há nem micropoder. Né? Os componentes de uma tribo, eles são donos de si, eles são donos do seu fazer, mas eles cooperam. Né? Isto é um dos componentes desse patrimônio antigo de sensibilidade, mas além disso há o quê? Eu vou pedir para o senhor, por favor, fazer um fechamento para a gente poder ir para o diálogo. Dá licença, Ótimo. Então eu vou pedir um segundo, por favor. Nós estamos aqui para tomar uma decisão em grupo. Nós vamos tomar uma decisão em grupo agora. Eu peço licença, por favor, para a Cristina. Foi tomado um acordo, cada membro dessa mesa tinha 10 minutos. Gostamos e apreciamos muito ouvir o senhor, muito agradecida. Eu vou chamar quem quer que a gente continue ouvindo o que ele está falando. Lógico. Quem não quer ir no diálogo. Eu quero ver as pessoas que querem. Cadê o não da sala? Tem um não ali? Eu quero que eu Então, gente, a gente tomou uma tomada de decisão em conjunto. Por favor. Eu posso beleza, gente. Eu acho que o meio ambiente está tão ligado às nossas raízes, ao que eles trouxeram aqui, não é que você, na verdade, falou da pessoa ligada. A gente junta uma coisa com a outra. Nós não perdemos tempo, e aí a gente já entra com aqueles que vão falar sobre, só para a gente terminar de ouvir, esse raciocínio que eu acho que é sobre perfeito. Quanto tempo você acha que vocês concordam? Todos concordam? E aqueles que... Se a gente for fazer a democracia do jeito mais cruel e esquecer a minoria, existe uma minoria. Então a minoria não está sendo interessada, para deixar isso bem claro, mas a gente vai ouvir e depois a gente vai entrar no diálogo. Tá bom? Obrigada. Eu vou fazer um fechamento rápido para fechar isso. Não me sinto mal, parece que eu estou tomando o tempo dos outros. Eu tenho vontade de falar, mas fica esquisito isso. Mas deixa eu me concentrar só um minutinho. Eu estou dizendo que o continente latino-americano, mas a América do Norte também, e houve um genocídio em 100 anos, onde foram mortas, o cálculo é 20 milhões de pessoas do Alasca até a Patagônia em 100 anos. Esse continente estava impregnado de alma, e eu estou dizendo que alma é um patrimônio imaterial de sensibilidade, de sabedoria. Eu estava exemplificando a tribo, mas eu podia passar rapidamente os sistemas de parentesco, o jeito como as mulheres índias educam os filhos, o jeito como os homens cooperam no trabalho, o fato de não haver divisão entre trabalhar e ter ócio ou ter lazer, porque você passa de uma coisa para outra com a maior facilidade, o conhecimento dos poderes curativos das ervas, das raízes, da natureza, uma etnoastronomia, porque há séculos os índios brasileiros eles sabiam ler o céu, eles entendiam o que se passava num cosmos. No Xingu, pelo menos nos Camaiurá, que eu conheço, Edson, não sei, nos Caiapó, a Via Láctea é chamada o caminho da anta, porque a anta, quando ela entra no mato, ela faz um caminho, então eles viam o caminho da anta, e há constelações, assim como nós temos as nossas que vieram da Mesopotâmia, né?
Então, havia um conhecimento do corpo dos animais, da anatomia dos animais, né? Remédios para cura, mas vamos subir de nível. Era possível viver uma vida com prazer, com alegria e com pouco. Não era preciso muito, não havia consumo, porque tudo é produzido e todos sabem produzir, então não tem o meu arco, o meu pote, o meu, porque é meu, é teu, e se não tiver a gente faz outro, né? Tudo é renovável. Os objetos eram ao mesmo tempo obras de arte e eram úteis, né? Os mitos davam sentido para a existência, explicavam a existência, havia música, havia dança, havia canto, havia a glorificação do corpo nu, pintado de urucum e de genipapo, de branco e preto. A nudez ritual dos índios brasileiros é a maior glorificação do corpo, não é? O corpo, ele fica glorioso, né? Adornado com penas, com colares, com tatuagens, com perfurações, e este corpo vai ser o portador dos espíritos, né? Nas festas e nos rituais. Portanto, os grandes arquétipos da vida, os grandes desafios da vida, todos eles foram resolvidos pelas populações que moravam no Brasil. Para que a gente vive, como que a gente interage, como a gente se comunica, tudo isso foi resolvido no Brasil e provavelmente antes da Europa. Isto é patrimônio, esta é a alma. Agora, chega o colonizador e diz assim, eles são animais. E chega o filho desta mãe, ele não sabe quem é esta mãe. Então o meu paciente Brasil, que não pode sonhar, ele precisa saber disso. Ele tem uma história trágica, ele tem um trauma, ele precisa tomar consciência disto. E daí eu digo, meu caro, você quer sonhar? Eu te digo duas coisas. Ou o material que vai aparecer no sonho está reprimido, ou ele nunca subiu para a consciência. Então, meu caro, o seu problema, antes de saber para onde você vai, você tem que saber que a tua consciência é muito pequena e ela tem que se ampliar com a entrada daquilo que foi reprimido, que está como se fosse perdido, mas não está, porque essa história que eu estou contando está nos nossos genes. O inconsciente coletivo de uma coletividade, ele é transmitido geneticamente. Os genes também são portadores de elementos imateriais, não é só a cor do olho ou pele, né? Há uma psique que é... Então, esta história que eu estou contando para o meu paciente, ela está aqui agora. Então, para finalizar, o que eu tenho a dizer a respeito de um sonho do Brasil é, se nós adotarmos uma atitude de finalmente olhar para a nossa história, e hoje há historiadores, arqueólogos, documentos, e nos darmos conta de qual foi essa história. Esta história é uma plataforma para o lançamento de utopias. Como o Cabo Canaveral, que é uma plataforma para o lançamento de foguetes. A utopia é um foguete. A nossa utopia, que está em estado de potência, ela tem uma coisa maravilhosa e talvez única no mundo, porque ela não é arbitrária. Nós não temos que procurar ideias extravagantes em algum pensador ou em alguma cultura exótica e importar, o futuro podia ser assim. Não, nós não temos que importar nada, está tudo aqui, está tudo aqui. Estes valores da alma, basta colocá-los no agora, no contemporâneo e fazer uma ligeira adaptação, e nós temos ética, nós temos valores de vida coletiva, de aceitação do outro. Os índios são muito curiosos com o outro, como eles eram com os portugueses. Portanto, tudo que nós precisamos está aqui, em nós. O que tem que ocorrer é uma transformação da nossa consciência que tem que ser irrigada por aquilo que ainda está no inconsciente. E eu finalizo dizendo o seguinte, quando a consciência é alimentada, irrigada pelo inconsciente, mas este inconsciente que contém estas coisas, você tem um estalo de energia. É uma energia que resulta da união de consciência com o inconsciente. Esta é a energia mais preciosa. Então ela está lá, a energia que nós precisamos para fazer o que for necessário para fazer, para nós podermos ser aquilo que nós éramos desde o começo.
Eu queria dizer alguma coisa sobre as 4 perguntas que eu achei muito bem focadas. Inicialmente, da arte educadora, eu não tenho a menor dúvida que uma coisa possível de fazer, é a primeira, é educar as crianças. Quer dizer, a nossa educação está falida. O Fábio Barbosa, acho que ele poderia também dizer, na visão dele, qual é a falha da educação. A gente estava conversando. Fábio está aí? Não está. Que ele falava do tripé, né? A educação, ela se baseia em valores que são aprendidos na família, valores espirituais que são aprendidos na religião e conhecimento que é transmitido pelos professores. No Brasil, essas 3 pernas já caíram. Então, não há educação, não há transmissão de conhecimento, isso não se fixa, é uma situação dramática. A educação como um todo tem que ser refeita e aí tem que se incluir para as crianças contar direito o que é a África e o que é o Brasil antes da chegada dos portugueses. Aí você terá novos cidadãos que vão ter uma nova visão que levará para essa utopia que está embutida. Quanto às outras, eu volto para o meu ângulo de psicoterapeuta. Qual é o problema, né? O problema é a alma brasileira está doente, está em estado de sofrimento, ela está dissociada, ela está fragmentada, ela está mutilada, porque faltam pedaços dela, ela está sem expressão, tem alguma expressão. Na arte popular, a gente vê isso, na arte em geral, e a alma brasileira produz coisas sublimes, né, como no campo das artes, da música, da arquitetura, de alegria, produz. Mas é uma alma que está sofrendo e ninguém está ouvindo quem está chorando em mim. Porque ela está chorando em todos nós. A dor da alma, ela está em todos nós e nós não sabemos qual é o nome dessa dor. Como eu sou psicoterapeuta, eu preciso ter uma hipótese diagnóstica para tentar responder a pergunta. A minha hipótese diagnóstica é a seguinte. Para começar a mexer nessa dor da alma, no trauma, nós temos que, tem que ter muita coragem, assumir a destrutividade do homem branco cristão ocidental. O cristianismo foi destrutivo, a racionalidade é destrutiva. A racionalidade, ela é a mãe da violência. E isto parece o ponto mais elevado da humanidade, né? O branco superior. O branco superior, ele foi e continua sendo extremamente destrutivo. Em linguagem do Jung, isso se chama a sombra do cristianismo, a sombra da racionalidade, a sombra do homem branco. Então, a minha hipótese diagnóstica para tratar é, em primeiro lugar, é preciso reconhecer esta sombra. E isto se faz como? Pelos enunciados a partir de pensamentos bem feitos. A gente, modestamente, tenta formular um pensamento que é feito por várias cabeças. Quando esse pensamento estiver sólido, ele passa a ser enunciado. E ele é forte, esse pensamento, mas não tem jeito. Tem que começar por aí. É um reconhecimento da destrutividade. O segundo ponto é a reparação. Acontece que nós não sabemos fazer reparação. O cristianismo não sabe fazer reparação. O Papa, não sei se foi esse ou o anterior, ele resolveu pedir desculpas aos povos indígenas porque os missionários destruíram a mitologia e as religiões, o que é verdade. Então ele chega e fala assim, desculpa. E acabou. Ora, quem estuda psicologia sabe que o perdão é uma coisa muito complexa. O perdão existe. Mas para começar o perdão, precisa ter uma reparação. No Brasil não há reparação. A dívida que a sociedade branca tem com os escravos, também houve um pedido de perdão para os escravos. A gente faz umas cotas aí. Dom Pedro II, na época da abolição, ele tinha um projeto que, assim que os escravos fossem libertos, eles receberiam lotes de terra ao longo da estrada de ferro central do Brasil inteira,
para fazer agricultura e ter um pedaço de terra. Isso é um projeto do Dom Pedro II, que era um homem que tinha as suas luzes. Bem, nós sabemos que depois da abolição, os negros libertos vagavam pelas estradas sem saber para onde eles estavam indo. Isso é o livro de Emília Viotti da Costa, da Senzala Colônia. Que bela liberdade, que bela abolição da escravatura. Já não tem nem a senzala para morar, é um sem teto, e sem emprego, e sem rumo. E essa foi a dispersão dos ex-escravos pelo interior do Brasil, também sem saber para onde eles iam, e ninguém estava preocupado com isso. Portanto, nós, brancos, nós temos uma dívida com a população negra e com a população indígena, que trabalhou muito. Essas igrejas maravilhosas das cidades históricas barrocas foram construídas por mãos negras. A dívida está calculada? Não está. Ela está configurada? Não está. E tem alguém disposto a assumir a dívida? Tem alguém disposto a pagar? Como é que se paga uma dívida histórica? Como é que se faz a reparação de um trauma? Na psicologia, a gente tem estudado nos últimos 20 anos o que é trauma, o que é efeito pós-traumático, o que é retraumatização, o silêncio do trauma e o que é possível para reparar, porque um trauma pode durar o resto da vida de uma pessoa. E eu digo, há um trauma no Brasil que tem 500 e não sei quantos anos e ele continua como trauma. E ele é retraumatizado toda vez que uma menina negra diz por que não querem brincar comigo, é uma retraumatização de um trauma histórico, é um trauma de um povo. Agora, nós não escravizamos ninguém. Aqui nós temos, ou tentamos ter, uma diminuição do preconceito. Nós pensamos que nós somos um povo com diferenças, e que bom, somos todos um povo e todos nós temos uma alma machucada. Como é que nós vamos tratar disso? O da educação é fácil de entender, essa outra parte não é fácil. Na minha hipótese, começa com assumir o que foi feito e começar a elaborar o que seria uma reparação. Porque cota para negro não é reparação. Inclusive é muito discutível isso. Quer dizer, dá uma coisa que parecia boa era garantir os territórios indígenas, demarcação, homologação, esse território dos índios. Isso tem lei, foi feito. Há no Brasil territórios demarcados por lei que foram retomados por plantadores de soja ou exploradores de madeira. Quer dizer, a questão da terra indígena, que sempre foi deles, ainda não está clara. Isso não é nem reparação. Isso daí é continuar algo. O que é essa propriedade? Quer dizer, o branco tem direito de propriedade, o indígena não tem. Mas é direito natural. Como que o habitante da terra não é proprietário da terra? Então, olha o tamanho da dívida histórica. Olha o efeito traumático que isso teve sobre a psique, sobre a identidade, sobre o valor próprio. Ou isto é reparado, ou este trauma gera novos traumas em cadeia. E o que acontece com uma criatura traumatizada? Ela fica imobilizada. Ela não se move mais. Então, o nosso país pode ir para o brejo ou ele pode ficar imobilizado, que é um pouco como ele está. Essa é a minha visão.